O que eu ia falar era desta digitalização que está acontecendo na sociedade, e é um tema que vai ser recorrente aqui no Futurologia, porque há uma desmaterialização da economia, apesar de, obviamente, haver muitas coisas que vão continuar físicas, mas o processo de compra delas, ou de produção delas, ou de design delas, pode ser muito digitalizado. Uma dessas coisas que eu quero falar em início é sobre a digitalização da saúde e da própria informação que as pessoas têm. Ou seja, imagino que o senhor é um diabético, e vai ter que tomar ou insulina ou metformina, basicamente. Metformina? Jesus! São muitos anos. Matei. São muitos anos. São muitos anos. E vão ter que registar os valores de glicose. E vai ter que estar isso tudo para depois dar ao seu médico. Há várias aplicações que estão a mudar isso e em vez de consultar o seu médico, consulta o seu médico online, ele vai ter o seu registro e uma visão daquilo que a sua diabetes está a ter. Mas o conceito é que progressivamente não só vai ter só o seu registro da sua doença, como também dos seus batimentos cardíacos, da sua temperatura, de tudo. E rapidamente o seu médico pode perceber como é que você está a evoluir e comparar com modelos digitais que existem da sua pessoa ou de pessoas semelhantes. Por exemplo, há 200 doentes na mesma condição e esses 200 doentes tiveram um infarto ao fim de um ano, não é? Então temos que mudar alguma coisa. E não só há isto que este artigo fala, como também há o potencial de em unidades de cuidados intensivos, eles saberem que os doentes que têm estas reações, tipo esta frequência respiratória, esta frequência cardíaca, esta infecção, tendem a, daqui a 3 horas, colapsar. Então temos que intervir agora antes deles colapsarem. E estes modelos é muito interessante. E também, não só, imaginem um modelo digital dos seus órgãos todos antes de uma cirurgia. E o cirurgião fazer uma cirurgia em realidade virtual antes de o operar. Isso era muito bom. Também, e se calhar nem está assim tão longe, com ressonâncias de alta definição e tacos de alta definição, não parece uma coisa assim tão absurda, não é? Eu acho que faz todo sentido, e eu acho que é uma coisa incrível, porque basicamente é como se a sua cirurgia fosse a sua segunda cirurgia, porque o cirurgião já o operou, mas virtualmente. Com simulações, se calhar, até o que é que corre mal, pronto, então vamos ver o que é que... E fica treinado, imagina, opera antes umas 5 ou 6 vezes e consegue depois realizar a cirurgia com muito mais facilidade, né? É uma boa hipótese. Pronto, e esta é uma das coisas que me fascina na digitalização das pessoas. Claro que muita gente vai aproveitar isto também em casos de seguro, porque depois os seguros vão perceber que se uma pessoa é saudável, tem estas informações, não sei o quê, é muito provável que não tenha tantos problemas, então não precisa de pagar tanto seguro de saúde. Que é uma ideia. E outra coisa é a nossa atividade. Pronto, somos médicos e quer dizer, a nossa atividade é diferente dos médicos em geral, mas muitos médicos vão poder basicamente ter consultas online e seguir os doentes digitalmente, o que vai potenciar muitas coisas. E que, por exemplo, se uma pessoa está em Bragança, às vezes pessoas idosas não conseguem ter acesso, não é? Quer dizer, demoram 3 horas a vir de Bragança até ao Porto para ter uma consulta. Não faz sentido nenhum eles virem se podem fazer consulta online. Ou então podem fazer consulta online e depois irem ao seu centro de saúde retirar só as análises que o médico encomendou, ou então fazer um check-up físico rápido, caso seja necessário. E portanto, relativamente aos seguros, como estava a dizer,
e porque o Diogo ficou sem microfone. E tu comportaste como um pequeno grande guerreiro que não tiveste aqui a coisa, apesar de teres recebido uma mensagem no telefone a dizer fiquei sem mic. É um facto. Isto de seguros, isto vai soar mal, mas aplica-se muito aos carros, em que já há, por exemplo, os seguros da Tesla baseiam-se no comportamento do condutor e basicamente, se o condutor não tiver grandes problemas e usar muitas vezes o autopilot, então o seguro da Tesla, em teoria, é mais barato mensalmente. Algo semelhante podia-se aplicar quando uma pessoa tivesse uma cópia digital muito fiável e os seguros podiam dizer: não, realmente esta pessoa não tem potencial de ter grandes doenças. Imagina no caso daquelas pessoas com doenças genéticas, o filme que era tu nasceres à partida e tu já sabes que tu estás condenado a pagar um seguro muito mais alto, especialmente em países um bocado com teorias de saúde mais predatórias. Tu nasces com dívida, até porque depois acabas por se calhar conseguires fazer o diagnóstico in utero e é um pequeno filme, não é? Isso era péssimo e isso é um modelo péssimo. E por isso é que há a legislação na União Europeia, não nos Estados Unidos, que protege essas atitudes predatórias. E a única forma que estes seguros podiam usar seria na base da comportamental e nos cuidados de saúde primários, ou seja, não... se uma pessoa tiver controlar a sua diabetes, se fizer desporto, se tiver hipertensão baixa, paga menos. Tudo que seja isso era muito interessante. Genético e isso não creio que possam fazer. Sim. Porque tu nasceste com isso, é uma condição tua. Sim, até porque quando tu fazes o seguro, tu tens que dizer sempre as tuas condições, as tuas patologias de base. E tu dizeres, ok, tenho uma artrite reumatoide, uma doença de Crohn e outra coisa qualquer autoimune. Ia ser muito complicado. Só para pagar a medicação ia ser uma novela, não é? Sim. Imagino tudo o resto. Sim. Portanto, se pelos teus genes conseguissem logo dizer vais ter que pagar não sei quantos por mês porque vais obviamente morrer disto, não, isso é péssimo. Eu não sei se tu conseguiste, se tu ouviste a história dos ventiladores que aconteceu agora nos Estados Unidos, em que os Estados tentaram digamos vender os ventiladores, ou melhor, as empresas tentaram vender os ventiladores e então havia tanta procura que as marcas decidiram juntar-se e fazer um leilão e pôr praticamente os Estados a competir uns contra os outros. Eles deram uma maneira muito inteligente. Eles juntaram-se todos e dizemos: nós precisamos vamos imaginar, de 100 mil ventiladores. Qual é o preço mais barato que vocês fazem? E bloquearam a venda dos ventiladores nos Estados Unidos. Acho que revela um bocadinho como um país que seja tenha uma política económica um bocadinho mais agressiva pode dar asa a certos tipos de negócio. E pronto, e acho que isto poderia facilmente ser transcrito a nível de seguros de saúde, não é? Sim. Por falar nisso, os ventiladores, o Donald Trump quer que a General Motors e a Ford façam ventiladores, mas a Tesla, por exemplo, por iniciativa própria, decidiu produzir ventiladores, mas não... Sim. Não sei o que é que vai acontecer nesse... Eu não sei como é que eles vão fazer isso com aquele sistema de legislativo tão impositivo em termos de licenças e de... Só se for mesmo por ser um estado mais complicado em termos de uma situação difícil, não é? Sim. Porque eu não estou a ver uma empresa de carros de repente a conseguir fazer ventiladores que até são capazes de conseguir fazer, até porque eles já iam começar a entrar pelo mundo dos ar-condicionados. Sim, é isso. E a parte da Tesla tem a parte dos filtros e essa parte já pode ser facilmente convertida, pelo menos na parte da bomba de ventilação. Agora o resto do controle e isso, acho que eles associaram-se a uma produtora de ventiladores para produzir. Okay. Mas em termos de legislação, e isso encaixa muito àquilo que eu estava a falar, que as aplicações de consultas médicas online aumentaram 500% nos últimos 3 a 4 dias na Europa,
E há muita das Isso diz muito. legislação, em termos de confidencialidade, em termos de permissão de existirem estas consultas, foi rapidamente aceite. Coisas estavam paradas já há 5, 6 anos. Uhum. Foram rapidamente aceitos porque, em termos de desespero, a tecnologia está a ser aceita em massa, sem grandes questões e sem aqueles entraves que normalmente nós temos e que implicam devido a essa tecnologia, isso tem estas questões, etc, etc. Mas que perante uma crise rapidamente está a ser aceito em massa.